No Evangelho de Mateus, nós vamos continuar hoje. O Evangelho de Mateus inaugura, ele dá o start para uma nova fase da revelação de Deus aos homens. Chegou o grande momento, no Evangelho de Mateus, onde os céus invadem a terra. Você entendeu o que eu disse? O Evangelho de Mateus dá o start, dá a largada. A impressão que se dá é que Deus estava nos dando coordenadas à distância. Mas chegou o momento. Agora, eu serei o seu Deus e habitarei no meio de vocês para toda a eternidade. Os céus invadem a terra. Irmãos, isto é uma revelação tão poderosa e maravilhosa para nós, Plínio. Como disse Jó, conhecia de ouvir falar. E Jó, quando declarou isso, irmãos, estava apontando para mim e para você. Chegará um dia em que eu e você, em que a raça humana vai ter um relacionamento com Deus tão profundo, que agora a raça, o homem, não conhecerá mais Deus de ouvir falar, mas ele conhecerá Deus de com ele andar. Irmãos, a minha intenção nesta manhã, não se assuste, pastor, com a quantidade, dizendo assim, pastor, quantos versículos? Irmãos, a Bíblia para nós é um livro que ele não deve ser lido. Para nós a Bíblia, ela precisa ser comida. Eu uma certa vez fui pregar em uma conferência em Ilhéus, Igreja Batista Missionária, e eu tive a honra e o privilégio de dividir o púlpito junto com Asaf Borba. Para mim foi uma honra, um homem que é um ícone e um dos heróis da igreja brasileira. E depois que nós ministramos, nós saímos para comer. E estava eu e o meu filho Davi, e ele chegou e disse isso. Meu filho ainda era menorzinho, E ele disse para o Davi, falou, Davi, não leia a Bíblia, coma a Bíblia. Aí ele era pequeno ainda e disse para o Asaf, mas eu não vou passar mal? Eu não vou passar mal? Eu vou, não, Davi, você nem entendeu. Quando eu falo para você que não é para ler, é para comer, é porque a Bíblia é um livro que ele precisa ser digerido pelas nossas entranhas. Leia de forma sistemática, não fica, abrindo e pegando. Tem momentos, tudo bem, que você pega lá um texto, O povo que gosta de caixinha da promessa, fica pegando, tudo bem, nada contra isso. Todavia, eu e você precisamos ser disciplinados em, agora eu vou ler o Evangelho de Mateus. Li uma vez, li 2 vezes, 3 vezes. Nós temos hoje a facilidade dos audiobooks. Senhor, vai trazendo, vai enxertando. Pastor, eu já conheço tudo aquilo. Vai ouvindo, até que, de repente, o Espírito Santo começa a trazer revelações poderosas para o seu coração. Vai enchendo o seu backup, vai enchendo o seu HD espiritual. E de repente, na hora de uma necessidade, o Espírito Santo vai lá no seu HD e puxa um arquivo lá e diz assim, é esse aqui, Pá! Amém? Então, insisto aqui. Primeiro nós vamos começar com um momento de curiosidades. Eu sou apaixonado por curiosidades bíblicas.
A palavra de Deus é algo poderosa e a gente aprende fazendo um paralelo da história, da arqueologia, da ciência, de tudo. A gente vê a mão de Deus controlando tudo. E um personagem que eu queria destacar hoje, já pegaram o microfone aí, o Marcos está aí. Um personagem que eu queria que vocês acompanhassem aqui, se pudesse apagar esta luz. Um personagem descrito já logo no início de Mateus é Herodes. Lembram? Herodes. Só que uma curiosidade, a Bíblia não fala de um Herodes. A Bíblia fala de pelo menos 6 Herodes que eu gostaria de destacar aqui. E no finalzinho eu vou mencionar para vocês por que eu estou me detendo em Herodes. E o primeiro Herodes é chamado de Herodes o Grande. Que de grande, irmãos, tem tanto homem se auto-intitulando grande. Tem tanto homem que é grande aos olhos dos homens. Mas eu quero saber de quem é você diante do Criador. Não me importa o título que você tem na sua empresa ou até mesmo na igreja. Eu quero saber como é que Deus chama você. Vamos lá? Herodes, acompanhe aqui uma curiosidade muito interessante. Volto. A minha função como pai espiritual, e é isso que eu me sinto, é levar você a se apaixonar pelas Escrituras, ter fome e sede de conhecimento. Por que o Brasil sofre tanto na mão de tantos políticos? Porque o desconhecimento das leis, daquilo que a gente pode, daquilo que não pode, leva muitas pessoas a manipularem outras. E por isso a Bíblia diz que o conhecimento liberta o homem. Maravilha? Vamos aí? Então, momento curiosidades. Quantos Herodes a Bíblia tinha? No mínimo 6. E vamos ver alguns detalhes a respeito deles. Acompanhe a leitura junto com o meu querido Marcos. Vamos lá. Pode ir. A primeira coisa a entender é que são mencionados vários Herodes na Bíblia, pelo menos 6. Esse nome era um nome comum de vários reis que foram governantes da região da Palestina. Dá uma paradinha só. Irmãos, eu é que não estou entendendo o que ele fala, ou vocês estão entendendo? Porque para mim, o som ficou horrível, ele falando. Aí ó, está todo mundo sinalizando que ele não está entendendo. Então não é só eu que não estou entendendo, está com eco muito grande o som dele. Oi. Me ajudem aí a corrigir, porque o que ocorre? Nós estamos nos ajustando, viu, irmãos? Tenham paciência. Deus poderia ter dito haja tudo. Ele fez isso? Não, ele não fez haja tudo. Ele criou o primeiro, o segundo, o terceiro dia. A bateria ficou pronta esta semana, já nos ajudou bastante no som. Esta semana chega as treliças que nós vamos levantar as caixas de som. Não serão essas caixas, serão outras caixas de som. Nós vamos, pintar o piso e forrar aqui. Então tem um monte de coisa que precisa ser feita. Mas como é maravilhoso aqueles que fazem parte da história desta igreja. Eu me lembro quando eu cheguei em São Mateus, o nosso prédio era de frente para o necrotério do hospital de São Mateus, de frente para o necrotério. Não cabia quase ninguém. A cantina era de um jeito que o alemão, quando fazia aquele óleo no meio da mensagem, eu pregando e o alemão fritando pastel. Os irmãos saíam todos ungidos. No meio do culto, não havia janela. Vocês estão querendo ar-condicionado? Lá não tinha nem janela. Então, e aí mudamos para depois o prédio da Paulino Cursi. O prédio começamos com uma cortina. E aí pegamos a parte de cima. Depois de alguns anos pegamos a parte lateral. Fomos para 2 cultos. E agora então nós estamos num processo. Ouça aqui, às vezes até o devagar é rápido demais. Valorize cada etapa de Deus na sua vida, porque Deus nunca se atrasa. Deus vai prosperar muitos que estão aqui. Deus vai prosperar muitos de vocês que serão investidores neste lugar.
Deus vai prosperar de forma tão sobrenatural pessoas aqui, e eu tenho dito isto, e eu tenho recebido testemunhos de pessoas que receberão recursos de forma nunca imaginada ou sonhada. Deus vai fazer, mas nós precisamos ser fiéis primeiro no pouco. Será maravilhoso quando nós tivermos ar-condicionado, será maravilhoso com a projeção grande, será maravilhoso com as caixas importadas, será tudo maravilhoso. Mas quão maravilhoso, irmãos, aqueles que valorizaram quando a terra ainda era sem forma e vazia, mas o Espírito do nosso Deus pairava sobre a face das águas. Tem muita coisa aqui ainda no nosso prédio que é sem forma e vazio, mas a beleza é que o Espírito do Senhor está pairando sobre nós. Amém? Então tenham paciência. Às vezes você não entendeu direito, na gravação está ficando legal, mas aqui nós estamos nos ajustando ainda. Maravilha? Então vamos lá? Vamos lá. A primeira coisa a entender é que são mencionados vários Herodes na Bíblia, pelo menos 6. Esse nome era um nome comum de vários reis que foram governantes da região da Palestina, região de Israel e arredores, por volta dos anos 37 a.C. a 70 depois de Cristo. Esses governantes eram chamados de idumeus, pois eram de uma região chamada de Idumeia, que era o nome grego da região de Edom, onde antigamente moravam os descendentes de Esaú. Herodes o Grande. O primeiro desses governantes foi Herodes o Grande, que governou toda a região da Palestina entre 37 a.C. a 4 depois de Cristo, quando faleceu. Esse Herodes foi o que mandou remodelar o templo de Zorobabel, criando o grande e famoso templo de Herodes. Ele também foi o governante que encontrou com os magos na época do nascimento de Cristo, Mateus 2:1, e que mandou matar os meninos com menos de 2 anos em Belém da Judéia, Mateus 2:16. Temos o registro bíblico também de mais 3 Herodes: Herodes Arquelau, Herodes Antipas e Herodes Felipe. Após a morte de Herodes o Grande, os seus 3 filhos, Arquelau, Antipas e Felipe, assumiram cada um algumas partes do reinado do pai. Herodes Arquelau governou a região da Judéia, Samaria e Idumeia entre os anos de 4 a.C. a 6 depois de Cristo. Vemos a menção sobre ele em Mateus 2:22. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. Herodes Antipas governou a Galiléia e a Pérea de 4 a.C. a 39 depois de Cristo. Ele é mencionado na Bíblia tendo graves problemas com João Batista e manda decapitar João Batista. Mateus 14, do 1 ao 12. Jesus o chamou de raposa. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa que, hoje e amanhã, expulso demônios e curo enfermos, e, no terceiro dia, terminarei. Lucas 13, 31 e 32. Herodes Felipe governou a região que ficava a nordeste do Lago da Galileia, isto é, Itureia, Gaulanites, Bataneia, Traconites e Auranites, do ano de 4 a.C. a 34 depois de Cristo. Temos na Bíblia um relato de Lucas sobre ele. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene. Lucas 3, 1. Só dar uma paradinha antes de continuar agora para Herodes Agripa. Você vê que Herodes, irmãos, um detalhe interessante,
que a Bíblia fala de dois templos. O templo de Salomão e o templo de Zorobabel, certo? O templo que Deus usou Salomão para construir e o templo construído por Zorobabel, a reconstrução do templo. Todavia, a história fala de um terceiro templo, que é o templo de Herodes. Flávio Josefo, um grande historiador, menciona isso, não só Flávio Josefo, como vários historiadores, e a gente aprende na escola, aquele que não cabulou a aula, tal, direitinho, ou teve um bom professor de história, que houve um terceiro templo, que era o templo de Herodes. Mas olha que coisa, Deus fez questão de arrancar da história bíblica, porque tem gente que constrói para si. O primeiro templo foi construído para que Deus fosse adorado. Segundo templo, reconstrução, para que Deus fosse adorado novamente. Terceiro templo, construído para que o homem fosse lembrado. Repita comigo: Deus não tem compromisso com levantar homem, e nem levantar a lembrança de homem, porque tudo tem que ser por Ele e para Ele. Tem muita gente construindo coisa para que o seu nome seja lembrado. Faz um paralelo de Deus, mas na verdade, ele está querendo ser lembrado como o homem que construiu o mega, hiper, super power templo. Deus abomina isso, porque a Ele a honra, a glória e o domínio para sempre. A gente olha algumas coisas, a gente pensa que é algo novo. Tem coisa que já está acontecendo de novo, mas isso já ocorreu, para nós é novo, mas isso já ocorreu na história da humanidade. Pessoas fazendo megas construções, mas com a aparência de que é para Deus, mas na realidade é para exaltar o nome. Deus risca da história e do cânon bíblico. Amém? Vamos continuar a leitura. Herodes Agripa I. Herodes Agripa teve ser governo de 41 depois de Cristo a 44 depois de Cristo, e governou sobre toda a terra de Israel, da mesma forma que o primeiro Herodes o Grande. Ele foi quem ordenou a morte de Tiago. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Atos 12, 1 e 2. Herodes Agripa II. Herodes Agripa II governou uma região que era praticamente a mesma de Herodes Felipe, entre os anos de 50 depois de Cristo a 70 depois de Cristo. O apóstolo Paulo esteve diante desse Herodes para fazer a sua defesa, e foi ele quem disse a Paulo que quase se tornou um cristão após ouvir o testemunho incrível de Paulo. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse: "Por pouco me persuades a me fazer cristão." Atos 26, 28. Vamos lá, agora volta aqui. Vamos também fazer um paralelo. Pastor, por que o senhor está mencionando a curiosidade de Herodes? Irmãos, ele se intitulou Herodes o Grande. Seus filhos também reinaram e foram poderosos. Mas olha que coisa, o maior inimigo de Herodes não foram os de fora, foram os de dentro da sua casa. Quando a gente olha para a história, ele executou 2 dos seus filhos. Quando a gente vê a história contada pelo historiador famoso, chamado Flávio Josefo, ele relata que uma das vezes, ele chama os seus filhos e diz assim: "Eu não consigo entender vocês, eu estou dando o melhor para vocês, vocês são príncipes, vocês têm a melhor casa, vocês têm o melhor que se pode ter como homem, e mesmo assim
vocês não valorizam o que eu estou dando a vocês, porque ele descobriu que os filhos dele estavam querendo matá-lo para se tornarem rei. Irmãos, a ingratidão, o olhar o que o outro tem e desejar o que o outro tem, a eterna insatisfação do homem é gigante e antiga. Eles eram filhos de Herodes e eles estavam planejando matar o pai, porque eles queriam ser rei no lugar do pai. O povo passava dificuldade, o povo passava por grandes problemas de alimentação, de moradia, sendo que os príncipes tinham de tudo do melhor da terra, mas quando o coração está doente, não adianta, nada é suficiente para você. Quando o coração do homem está doente, e aqui eu quero fechar um pouquinho a questão de Herodes. Os maiores inimigos de um homem, muitas vezes, são aqueles que comem a sua mesa e que dividem o pão junto com ele. Os maiores inimigos de um homem, muitas vezes, estão dentro da sua própria casa, da empresa, da vizinhança. Seu melhor amigo acaba se transformando o seu maior inimigo. E nisto eu quero linkar com o tema desta manhã. Nós estamos falando de legado, e Herodes deu tudo de bom para os seus filhos. Eles estudavam com os melhores e os maiores filósofos da ocasião e da época. Eles tinham boa alimentação, eles tinham cultura, eles tinham riqueza. Herodes deu tudo, menos o dono de tudo. Esta semana eu recebi a ligação do meu filho, que deve estar nos assistindo. E ele em pranto, chorando, dizendo: pai, eu acabei de ter um encontro com Deus que eu nunca tive na minha vida. E ele chorava no telefone, e aí ele chorava de um lado e meu coração rasgava do outro. Irmãos, eu queria que meu filho tivesse entrado para fazer o curso de medicina. Aí ele mudou no meio do caminho, queria fazer direito. A Maria, se ele tivesse entrado numa USP em direito, né, Largo São Francisco, ou numa USP. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês não têm ideia da alegria do meu coração em receber 9:30 da noite, eu olho o meu telefone tocar, e quando eu ouço a voz do meu filho, ele chorando, e aí pai, né, começa a ficar preocupado. O que foi, filho? O que aconteceu? Ele disse: pai, Deus explodiu dentro do meu coração. Pai, o Espírito Santo entrou dentro de mim de um jeito que eu nunca senti na minha vida. Irmãos, qual é o legado que nós estamos querendo deixar para os nossos filhos? E com isso a gente aprende com o rei Herodes. Ele estava dando o melhor para os seus filhos. Meu pai não teve condições de bancar para mim aquilo que Deus me deu condições de assumir o meu filho para um treinamento intensivo. Mas com toda a limitação, e Deus vai trabalhar com aquilo que você tem, viu? Deus vai trabalhar com aquilo que você tem. Deus não vai comparar você comigo, não vai comparar você com os filhos dos outros. Deus vai trabalhar com o que você tem. O grande problema, João Paulo, é que a gente não usa o que a gente tem. Ah, se eu tivesse a oportunidade, se eu tivesse condições de fazer o que o David está fazendo, o que o Carlos está fazendo, o que a Margarete, para com isso, porque o homem desde a sua origem usa algo chamado justificativa.
ele justifica o não ter obedecido, não ter cumprido a missão. Ele sempre, ao invés de dizer errei, pequei contra os meus filhos, pequei contra a minha casa, pequei contra a minha família. Por que Davi é chamado, por mais barbaridades que ele tenha feito, é chamado e lembrado como homem segundo o coração de Deus? Porque quando ele pecou, ele disse: pequei contra os céus e contra o meu Deus, eu pequei. Diferente de Adão, que quando confrontado disse: a mulher que tu me destes. Sabe, irmãos, e a ênfase desta manhã é falar sobre algo que para muitos de nós a gente, é sobre isso. Mas isso é a raiz, é o fundamento para todos nós, chamado pecado. A missão de Deus, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 21. Quando a gente não entende a missão de Jesus, nós tratamos recentemente a respeito daquele livro Mais Que Abençoado. Estamos diante de um encontro de casais, onde nós vamos falar muita coisa a respeito de práticas dentro da vida de um casamento. Nós já falamos de práticas a respeito de como cuidar do nosso trabalho, da nossa vida acadêmica, de como administrar o tempo e de tantas coisas. Mas eu quero dizer algo a você: a raiz de tudo, não adianta você colocar em ordem a sua questão de trabalho, não adianta você colocar em ordem a questão da sua vida profissional, de uma boa educação para os seus filhos, se você não entender o principal motivo de Jesus ter vindo a este mundo. Muitos dos que estão aqui hoje pela manhã ou na sua casa tiveram uma experiência com Deus, em primeiro lugar, vindo através de uma cura. E Deus é um Deus que cura. Repita comigo: Deus é um Deus que cura. Maravilha. Deus é um Deus que muita gente procurou a Deus porque estava endividado, estrupiado, e de repente teve uma experiência com Deus, e Deus começou a colocar em ordem a sua vida financeira, colocar em ordem o seu relacionamento com seus filhos, colocar em ordem muita coisa que estava em desordem na nossa vida. E Deus é mestre em fazer isso. Todavia, eu e você não podemos brincar com algo sério demais. Que Deus não veio a este mundo para pagar todas as suas dívidas. Deus não veio a este mundo para sarar todas as suas enfermidades. Ele sara, Ele restaura a família, mas nós precisamos entender a raiz, a origem. Por que Deus se fez carne e veio a este mundo? Nós estamos com um monte de gente na igreja que usam a seguinte expressão: eu já era bonzinho, eu já pagava todos os meus compromissos em dia, eu ajudava os pobres, eu ajudava até um monte de igreja, mesmo sem ser cristão. Eu fazia tudo bonitinho, tudo certinho. Eu era cheirosinho, eu era engraçadinho. Só faltava para mim virar crente. E agora eu estou aqui. E não passou por algo que tem que ser a base de todo verdadeiro cristão. E eu quero que hoje você faça um check-up na sua experiência com Deus.
Irmãos, eu já experimentei milagres poderosos em todas as áreas da minha vida. Mas existe um milagre, que este é a grande explosão da razão de Deus ter vindo a este mundo. Mateus, verso 1, 21, e diz lá: e ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Ela dará à luz a um filho. Misericórdia, irmãos, vai ler mal assim lá na Zona Leste. Vamos ler bonitinho, irmãos? Vamos ler bonitinho? Vamos lá, 1, 2, 3. Ele salvará o seu povo das suas dívidas, das suas enfermidades. Ele fará tudo isso também. Ele pode fazer tudo isso. Mas a principal, insisto, o Evangelho de Mateus inaugura o reino de Deus entre os homens. A eternidade vem, o céu desce para a terra, com uma finalidade: sarar a raiz de todos os males, que se chama pecado. Pecado. Eu me lembro que eu era pititico, irmãos, e o meu querido, ai Senhor da glória, Lincoln cantava para mim. Ele nem namorava ainda com a Dani, mas eu era pititico, e ele cantava para mim uma musiquinha que dizia assim: a minha alma estava longe caminho dos céus, eu era um pobre perdido pecador. Irmãos, tem gente que chegou na igreja porque achou o culto bonito, o culto simpático, o pastor é legal, ele é engraçadinho, eu gostei, o ambiente. Tudo bem você ter vindo para a igreja porque você gostou do ambiente, você se sentiu amado, você se sentiu valorizado, e isto faz parte do pacote, Alce. Aqui eu me sinto amado, eu me sinto valorizado. Aqui estão me ensinando a cuidar bem dos meus filhos, da minha casa e do meu trabalho. Mas eu e você não podemos perder a raiz. A raiz é que eu era um miserável pecador, distante de Deus, afastado de Deus. Aquele que tem ouvidos, ouça. Você pode ter vindo para cá por causa de uma dor, de uma enfermidade, por causa de um problema na sua vida financeira, um problema na sua casa. Mas eu quero lhe dizer algo: o maior problema meu e seu se chama escravidão do pecado. A loteria pode resolver seu problema financeiro. O hospital pode resolver o seu problema de enfermidade. O terapeuta pode ajudar você a ter um melhor relacionamento. Mas eu quero dizer algo: não existe nada neste mundo que consiga resolver o problema do homem chamado pecado. Não existe religião neste mundo capaz de resolver, de ligar o homem a Deus novamente. Você pode ficar bonitinho, cheirosinho, você pode ter abandonado o crack, abandonado a maconha, deixou de falar palavrões, deixou de dever em todo lugar, mas se Deus não entrou na sua vida e não resgatou você de algo chamado pecado, irmãos, quando eu dobro os meus joelhos, hoje era 4 horas da manhã, mas ontem também, mas anteontem também, mas a semana passada também, a retrasada também, o ano passado também, há 10 anos também,
de levantar pela madrugada e dizer: Senhor, se não fosse o teu amor, se não fosse a tua misericórdia, se não fosse o resgate ter sido pago, se não fosse a obra do Calvário, porque Ele destruiu aquilo que me destruía, chamado pecado. Ele destruiu na cruz aquilo que destruiu o meu futuro. Irmãos, como eu e você precisamos entender. Tem gente que é bonitinha, cheirosinha, e tem gente que vem para a igreja e se torna até pastor, porque adquire conhecimento e que fala bonito, Plínio, mas ele nunca teve uma experiência de dizer: eu era um pobre, miserável e perdido pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Irmãos, como eu e você precisamos entender a obra do Calvário. Ela é maior do que pagar as suas dívidas, ela é maior do que sarar as suas enfermidades. Ele pagou a nossa maior dívida. Ele mudou o destino da nossa eternidade. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória! Glória! A sequência da música diz: eu agora me regozijo desde que o aceitei. Tem tempestade? E na tempestade eu posso sossegar. Irmãos, a tempestade tem. Pastor, eu ainda estou endividado. Parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Mas na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Qual mal, irmãos? Qual é o mal, irmãos? Qual é o mal, irmãos? É de partirmos deste mundo e não saber para onde nós vamos. Seja de Covid, seja de câncer, seja de acidente de trem, de carro, de ônibus, todos nós. O câncer é um pretexto, o acidente de carro, de ônibus, a pedra que caiu é um pretexto, porque eu e você temos data de validade. Mas naquele dia nós diremos que Ele estendeu a sua mão para mim, tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escravidão. Irmãos, tem gente que não percebe que tem carro, tem casa, tem saúde, mas não tem arrependimento de pecado. Você não tem nada. Vou repetir: se você não tem um coração, senhor Júlio, dizendo: Senhor, miserável homem que sou, se não fosse o amor de Deus, onde estaria eu? Não vi outro amor maior do que o amor do Salvador.
Ele desceu para o mundo salvar. Irmãos, como eu e você precisamos abraçar isto. Ele é poderoso para colocar tudo em ordem. Mas a primeira coisa, que não adianta, se a raiz não for santa, Neidinha, senão nós estamos construindo em cima, irmãos, de palha, construindo em cima de areia. Se sua fé está fundamentada em uma cura física, quando vier uma enfermidade que chegou o momento de você partir, Deus está usando aquela enfermidade para te recolher, filho. Seu tempo está acabando. Mas sabe o que ocorre? Na última hora, você vai, lembra de Jesus? Senhor, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Que mal é esse? Perdermos a nossa fé. Perdermos a nossa fé. Estou entendendo nada, mas eu sei que porque Ele vive, posso crer no amanhã. Irmãos, ontem eu fui a um velório e um dos testemunhos da irmã, da Amanda, falando da sua irmã na carne, Terezinha, ela dizia o seguinte, que os médicos entravam dentro do quarto para consolar ela, porque o câncer já havia tomado todo o corpo. E era uma questão de dias. Reuniu toda a família, falou, venha para cá, venha se despedir dela, porque o câncer já tomou tudo. Venha só para se despedir. E as pessoas entravam no quarto, e os médicos, as enfermeiras entravam no quarto para consolarem ela. E encontravam alguém dizendo, meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Irmãos, não é errado você ficar feliz quando Deus te capacita a entrar numa boa faculdade. Não é errado você ficar feliz quando você compra algo que você nunca poderia naturalmente comprar. Não é errado você fazer uma viagem que aos olhos humanos você nunca poderia fazer. Mas irmãos, se nós tivermos tudo isso, sem poder olhar para os céus e dizer que nós éramos miseráveis pecadores, Senhor, eu não valho nada, mas eu sou salvo pela tua maravilhosa graça. Muitos que estão aqui se sentem merecedores de ir para o céu, e é por isso que você não vai. Ouça aquilo que o Espírito diz à sua igreja. Muitos que estão em casa e aqui se sentem merecedores da eternidade, e por isso não entrarão lá, porque lá só entrará aqueles que dirão, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E contarão, né? Como que é? E perguntarão a uma voz, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei, foi Jesus que me amou, e que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, superabundante graça. Foi pela graça de Jesus que eu venci
e cheguei aqui. Irmãos, como isto não se prega nos púlpitos das igrejas, porque isto não atrai o ouvido humano. Nós queremos técnicas de motivação, nós queremos técnicas de empoderamento, nós queremos um Deus, alá gênio da lâmpada, que resolva todos os nossos problemas, que tenhamos o pedido 1, pedido 2, pedido 3, pedido 4. Como nós precisamos ter crentes que conhecem o verdadeiro motivo pelo qual está aqui. Quando terminar esta vida, irmãos, não tem jeito, todos nós um dia vamos partir. Mas quando terminar esta vida, eu não posso, um dia, eu darei conta de tudo que eu falei aqui. Um dia, os céus estão ouvindo o que eu estou falando. Eu vou dar conta de tudo que eu falei aqui. E eu não quero ser culpado do seu sangue e da sua alma. Se você não se arrepender dos seus pecados, os pecados é que nos distanciam de Deus. O que nos distancia de Deus é tudo aquilo que escraviza a nossa alma, as nossas vontades e os nossos desejos. Tem gente que o seu ídolo é o seu marido. Tem gente que o seu ídolo é a esposa, os filhos, o dinheiro, a vida acadêmica, o status. Deus não disputa com ninguém. Por isso ele diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele prestarás culto. Culto é oferecer o melhor do meu tempo, do meu dinheiro, da minha inteligência, dos meus desejos e expectativas. Eu estou trabalhando, eu estou estudando, mas é porque tudo é dele, por ele e para ele. Você pode enganar a mim, dizendo que está estudando para a glória dele, mas ele sabe. Você pode enganar a mim, dizendo que na sua prosperidade Deus está sendo exaltado, mas ele sabe. Você pode dizer que a sua família é para a glória de Deus, que você está se casando para a glória de Deus, que seus filhos são para a glória de Deus, que suas viagens e os seus diplomas são para a glória de Deus, mas Deus sabe. Porque, irmãos, quando a gente encontra Deus de verdade, quando a gente encontra Deus de verdade, Ele passa a ser a primeira coisa da nossa vida, a primeira coisa do nosso dia. Como eu fiquei feliz, irmãos, falando aqui coração, ele está assistindo. Como eu fiquei feliz em receber a ligação do meu filho. Ele não me ligou dizendo que apareceu lá um milionário, garantindo para ele uma bolsa de estudos. Ficaria feliz com isso. Ele não me disse que alguém foi lá e deu para ele um carro 0 quilômetro. Ele não me disse que alguém já garantiu para ele trabalhar em uma universidade, em uma multinacional. Não, ele me disse: pai, eu vi Deus como eu nunca vi na minha vida. Eu vi Deus como eu nunca vi na minha vida. Irmãos, para mim não me importa se meu filho vai ser pastor de uma igreja de 50, 100, de 1 milhão de pessoas. Porque Deus usa quem Ele quer. A coisa mais importante é que meu filho reconheça
que ele é um miserável pecador e que ele precisa ter um encontro com Deus. Eu me encontrei com Jesus e sua luz mudou o meu ser e me lavou e me curou todo o meu ser. E agora? E agora livre, completamente sarado, pois teu amor me encontrou e encheu o meu ser. Eu e você, nossa casa, nossos filhos precisam encontrar Jesus. Irmãos, tem tanta coisa que eu queria falar nesta noite, nesta manhã. Mas você vai ver no boletim. Leia os textos lá. Tem tanta coisa rica que é a base. Banda, sobe aqui. Por favor, tenta pegar essa música, Eu Me Encontrei com Jesus. Irmãos, nós estávamos distantes de Deus. Ouça aqui, ó, olhe para mim, esqueça eles, olhe para mim. Eu quero o melhor de Deus para a sua vida. Você me entende? Eu não vim arrancar nada de você. Eu vim dar para você aquilo que Deus tem dado para mim. Pastor, o senhor vai me dar dinheiro? Não vou. Pastor, o senhor me empresta dinheiro? Também não empresto. Eu quero que você tenha aquilo que eu tenho. Eu estava distante de Deus, mas Deus me encontrou. Irmãos, eu sou filho de pastor, sou filho de missionário, desde pititico. Mas houve um dia que eu precisei, Maurício, ter um encontro poderoso com Deus. Alguns aqui, irmãos, preste atenção como eu queria rasgar sua cabeça para você entender. Muitos de nós têm um encontro intelectual com Deus. Os escribas que crucificaram Jesus tinham todo o conhecimento intelectual, mas faltava para eles algo, Tuca: encontrar a Deus de verdade. Irmãos, nós temos uma vida apenas. E esse texto eu quero que você abra, Apocalipse. Apocalipse, capítulo 20, verso 15. Cadê o da projeção lá? 20, 15. Irmãos, haverá um dia em que eu e você, olha, o homem foge, preste atenção, abriu em Apocalipse, olhe para mim. O homem foge do julgamento de Deus desde que Deus criou o homem. Lembra? No primeiro julgamento, Adão, aonde você está? Fugindo de Deus. E quando ele encontra Deus, ele justifica: Senhor, foi ela. Repita comigo: que Deus me livre de justificar o meu erro. Deus quer me encontrar olhando para Ele, dizendo: Senhor, sem Ti nada sou. Eu reconheço que sem Ti eu mereço o inferno. Alguns de vocês não gostam de uma brincadeirinha que eu faço,
Mas não é brincadeira de dizer para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, eu não sei se você merece uma casa própria, se você merece um carro novo, eu não sei se você merece ser promovido no seu trabalho, eu não sei se você merece uma grande mega oportunidade, mas eu sei de uma coisa: você merece ir para o inferno. E todas as vezes que eu vou em algum lugar e eu falo assim: diga para o seu irmão que ele merece ir para o inferno, metade não fala. Metade não fala. Agora o estranho, estamos falando de igreja. Eu não estou pregando no estádio, cheio de miserável pecador. Só lá. Mas se eu falo assim, diga para o seu irmão e diga assim para ele: Deus vai dar tudo o que você deseja em dobro. Sabe quantos vão repetir isso? Todos. Porque a Bíblia diz, e você vai ver depois lá na sua casa, que chegaria um dia aonde os homens não suportarão ouvir a verdadeira doutrina, a sã doutrina, como os presbiterianos gostam de mencionar, né? A sã doutrina. Mas a sã é a verdadeira doutrina bíblica. As pessoas não gostam de ouvir isso. Elas sabem que é verdade, mas elas não gostam de ouvir. Por quê? Porque as pessoas estão escravas de si mesmo. E o que Jesus veio fazer é libertar o homem da escravidão do seu pecado. Como eu e você precisamos ter este encontro, Marcelo, com Deus, que eu reconheço que Deus enviou Jesus para este mundo para me salvar. Salvar do quê? Salvar do destino de todos os homens. Volta aqui, o homem tentando encontrar uma desculpa para uma nova chance. Repita comigo: está escrito que ao homem é dado uma só vida e uma só chance. Aí o homem cria algo chamado purgatório. Pastor, é onde cria purga? Não. É onde o homem tenta dar a si próprio uma segunda chance. Ele fez um monte de besteira aqui, mas Deus é amoroso. Deus não vai deixar ninguém ir para o inferno. Só que quando você vê lá, os homens já estavam distantes de Deus. O pecado distanciou. O salário do pecado, diz Romanos, é a morte. E os homens estão distantes de Deus. Todos nós, eu e você, já nascemos condenados. Mas Deus enviou Jesus para mudar o destino da minha e da sua eternidade. E isso precisa trazer alegria para o nosso coração. Que agora não adianta. Aí os homens inventaram uma outra coisa chamada reencarnação. Que a gente vai mudando e vai melhorando. Uma segunda chance, uma terceira chance. Você foi muito mal, na próxima vai nascer um pitbull, vai nascer um bulldog, vai nascer um asno. E agora, aí na próxima você tem uma outra chance e vai melhorando. O homem novamente tentando fugir do julgamento de Deus. E a Bíblia diz que só há um caminho para a eternidade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim receberá a vida eterna. Jesus, Ele é o único caminho. Ele é o único caminho. Não existe boas obras, não existe. Você pode doar tudo o que você tem aos pobres, você pode fazer
a maior doação deste mundo se você não tiver um encontro com Jesus. Como diz esta música: eu me encontrei com Jesus e sua luz encheu o meu ser e me curou. Vamos cantar juntos. Eu me encontrei com Jesus e sua luz encheu o meu ser e me curou e me lavou com seu poder. Ó, aqui, para aqui, olhe para mim. Irmãos, isso é questão, Denis, de vida ou morte. Isso é o assunto mais importante para a raça humana. Eu e você temos uma única chance, Dimas. Não teremos uma segunda chance, porque o livro de Apocalipse, abriu aí, Apocalipse 20:15 diz: se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, este será lançado no lago de fogo. Irmãos, sabe quando o nosso nome é escrito no livro da vida? Não é quando o caroço some, não é quando a dor some, não é quando as suas dívidas somem. Irmãos, como eu queria que você entendesse. Este é o assunto mais importante e é o que menos se prega, Wagner. Orientamos a como entrar numa boa faculdade, orientamos a estratégias de crescimento, mas o assunto mais importante é aonde eu e você vamos passar a eternidade. Ah, pastor, eu vou para o céu, claro, eu vou, dou dízimo, dou trízimo, eu frequento, eu sou de uma célula. Pastor, não. Eu quero saber se um dia você teve um encontro verdadeiro com Deus. Eu não estou dizendo se você gostou daqui, porque me perdoe, irmãos, até o ateu gosta de um ambiente como esse. Você entende o que eu estou falando? Até um ateu gosta de um ambiente como esse, que a gente se ajuda. Aqui não tem rico, não tem pobre. Não importa com que tipo de carro você chegou, se você chegou a pé ou de Uber ou de bicicleta, não importa que família você pertence. As pessoas tratam você com respeito, as pessoas ajudam você, socorrem você, orientam você. Este ambiente, irmãos, é um ambiente que até o ateu ama, valoriza e gosta e se sente bem. Mas o problema, irmãos, é estarmos na casa de Deus sem ter um encontro com Deus desta casa. Não é à toa que Deus escreve o registro dele tendo um encontro com Nicodemos. Nicodemos era um conhecedor profundo das Sagradas Escrituras, mas Nicodemos, Juliana, não conhecia a Deus. Tem gente que frequenta a casa de Deus desde que nasceu, mas nunca teve um encontro com Deus. E eu quero nesta manhã desafiar você. Pastor, eu já tive. Eu quero dizer uma coisa para você. Eram 4 horas da manhã, meu corpo tremia. Eu estava no meu quarto de oração. A glória de Deus veio de tal forma. Meus ossos pareciam que iam trincar, tal era a presença de Deus.
Maria, Deus me visitou, me encontrou. Irmãos, aquele que verdadeiramente teve um encontro com Deus, quer ter outro, quer ter outro e quer ter outro. Quem nunca teve, diz: já sei o que é isso, já sei o que é isso, mas nunca experimentou o que é isso. Vamos ficar de pé. Eu me encontrei com Jesus e sua luz e me curou e me lavou com seu poder. Cante isto. Eu me encontrei com Jesus e sua luz encheu o meu ser e me curou e me lavou com seu poder. Levante suas mãos e cante. Agora livre estou. Cante, cante. Completamente sarado. Ei! Agora livre estou. Completa, completamente Sarado. pois teu amor me encontrou e encheu o meu ser. Pois teu amor me encontrou e encheu o meu ser. Só as vozes, pois teu amor encontrou, encheu o meu ser. Ainda mais alto, olhe para os céus e diga isto a Ele. Pois teu amor me encontrou, encheu o meu ser. Homens, só os homens, levantem as mãos para os céus. Você precisa que isso seja real na sua vida. Você precisa que seja real na sua vida. Levante o seu rosto para os céus. Só os homens com Marcos. Nós vamos declarar algo profético, dizendo: Senhor, o teu amor encontrou e encheu o meu ser. Enquanto isso, você mulher, vá orando pelos homens. Eu quero que você mulher, ore por todos os homens, dizendo: Senhor, faz isso nos homens desta igreja. Faz isso nos homens que estão em casa, no carro, no trabalho. Vá orando, mulher. Ore pelos homens desta igreja. Ore, mulher, pelos homens desta igreja. Se você tem filhos, se você tem pai, ore pelo seu pai. Ore pelos seus filhos. Ore pelos homens que Deus colocar no seu coração, mulher. Enquanto os homens cantam: pois teu amor me encontrou e encheu o meu ser. Pois teu amor, cante, homem, cante, me encontrou e encheu o meu ser. Última vez os homens. Pois teu amor me encontrou e encheu o meu ser. Aleluia! 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 Mulheres, levantem as mãos. Mulheres, levantem as mãos. Homem, comece a orar pela sua mãe. Comece a orar pelas suas filhas. Ore pelas suas tias. Pelas mulheres que Deus colocar
na sua mente aí. Vá orando, mulher. As mulheres levantem. Vá orando, homem, enquanto as mulheres levantam as mãos. E a mulher cante. Pois seu Vamos. amor me encontrou E encheu o meu ser. Pois seu amor, mulheres, me encontrou e encheu o meu ser. Novamente as mulheres. Pois seu amor Cante, mulher, cante, mulher. Ore, homem. Ore, homem. o meu ser. Novamente as mulheres. Pois seu Amor me encontrou e encheu o meu ser. Aleluia! 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 Senhor, torna isto real na nossa vida. Torna isto real na nossa vida. Encontra-nos. Encontra os nossos filhos. Encontra os nossos pais. Encontra a nossa família. Vá orando por quem Deus lembrar você na sua mente. Vá orando, vai orando, vá orando. Vá orando, vá orando. Ore pela sua família. Ore pelo seu chefe. Ore pela sua chefe. Ore pelo seu patrão. Ore pelo dono da empresa onde você trabalha. Vá orando, vá orando. Ore pelo seu professor, pela sua professora. Porque dele Vá orando, ore, 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 ore. Ore pela sua casa. Ore, ore. Diga, Senhor, eu quero que toda a minha casa teve um encontro contigo. Eu quero que toda a minha casa, eu quero que toda a minha casa, toda a minha casa, meus filhos, meus primos, meus tios. Senhor, leva os meus tios, leva meus primos. Senhor, leva os meus sobrinhos, leva toda a minha família. Levante sua mão direita para os céus. Repita assim: eu moro, eu estudo, eu trabalho, eu frequento os lugares onde Deus me colocou. Diga assim: o meu trabalho lá é lugar para cumprir uma missão. Na minha escola, a casa onde eu moro, tem uma missão, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Olhe para mim com a sua mão direita levantada. Você está onde Deus te colocou. Você está onde Deus te colocou. Você está onde Deus te colocou. Como eu e você precisamos entender isto, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A inteligência que você tem, as habilidades que você tem, o carro que você tem, a capacidade de se movimentar, a habilidade que tem de negociar, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus quer usar seu momento de abundância, seu momento de escassez. Deus quer usar o seu momento de saúde e o seu momento de dor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que Deus traga a revelação a mim e a você, que tudo é para a glória dele. Tudo é para a glória dele. Levante sua mão para o céu, levante o seu rosto para os céus e diga isto a ele:
porque dele, porque dele, porque dele, por Ele, cante, para Ele aleluia, são todas diga as isso a Ele, coisas. levante seu rosto para os céus e diga isso a Ele. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Levante suas duas mãos para os céus e grite, porque dele, Porque dele, por Ele, cante para Ele são todas as coisas. sua voz, levante a Ele, Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. você pode fazer mais alto, Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. porque dele, porque dele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as porque dele, coisas. porque dele, porque dele, Por Ele, para Ele são todas as coisas. Ore em línguas, ore em línguas. Mesmo você na sua casa, adore a Ele em línguas. Mesmo na sua casa, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Ele está aqui, porque dele e por Ele e para Ele, fogo de Deus vem sobre esta mulher, vem sobre este homem, vem sobre esta criança, ainda no ventre. Espírito Santo, visita esta mulher que carrega no seu ventre uma criança. Unge esta criança agora, ainda no ventre da sua mãe. Levanta um profeta, levanta um profeta no ventre desta mulher agora. Agora, mulher, você que está grávida, consagre a Ele, consagre a Ele a criança que está no seu ventre. Existem crianças que estão sendo ungidas agora, ainda no ventre da sua mãe. Fogo de Deus, enche esta mulher agora, agora, agora. Existem mulheres estéreis que estão recebendo cura agora. Receba saúde para o seu útero, receba vida. Eu proclamo pelo Espírito de Deus, haja vida no seu ventre, haja vida no seu ventre, haja vida no seu ventre. A Ele a glória, A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a
glória. Aleluia. Ainda de pé, tudo que você tem é para Ele. Nós entregamos nossos dízimos e as nossas ofertas, reconhecendo que nada é nosso, tudo é dele, por Ele, para Ele. As pessoas estão incertas de aonde investir o seu recurso, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Senhor, é no Teu nome que nós consagramos os nossos dízimos e as nossas ofertas, reconhecendo que não temos nada, não temos nada. Senhor, dá-nos fé para investirmos ainda mais no Teu reino. Senhor, está escrito que Tu abriria janelas dos céus e derramaria bênção sem medida, sem medida. Eu proclamo prosperidade para este povo. Senhor, abre as janelas dos céus, vem espírito de sabedoria. Senhor, levanta, envia um recurso sobrenatural, para que o Teu nome seja glorificado na nossa prosperidade. Seja assim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ouça aqui, antes de você vir entregar, você vai entregar e voltar para o seu lugar, mas ouça aqui, eu quero me despedir de você que está na sua casa. Ouça aqui, só não venha para cá se realmente nós respeitamos os seus cuidados e as suas preocupações. Já falamos que se nós superlotarmos aqui, nós vamos para 2 cultos. É que eu sei que infelizmente muitos na casa acabam se distanciando, vai no banheiro, atende uma ligação, manda uma mensagem. É difícil em casa mantermos o mesmo foco. O que Deus fez hoje aqui, Ele escreveu a história de gente que ainda nem nasceu. Foi escrito hoje aqui. Ouça o que eu estou dizendo. Gente que ainda não nasceu, a história foi alterada, porque Deus fez coisas em quem estava aqui. Amém. Deus abençoe você. Boa macarronada, bom frango. Aproveite o domingo aqui. Você entregue seu dízimo, sua oferta e volte para o lugar que eu preciso só mais 2 minutinhos para vocês, com vocês. Entregue aí e sente-se. Entregue-se e sente-se.